Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 12. Filipenses capítulo 2, hoje com a graça de Deus vamos caminhar do versículo 12 até o versículo 18. Eu esqueci, você que é pai e mãe de criança, tem uma listinha lá atrás, né, Gé? Que você precisa preencher os dados, o seu nome, o nome do seu filhinho e o telefone do seu celular, porque aí você vai entrar num grupo para receber as informações necessárias aqui para o ministério, tá bom? E aliás, hoje à noite as crianças já estão utilizando o material novo que a igreja comprou com a graça de Deus. Muito bem, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 12. Meus irmãos, antes de lermos o texto, eu gosto muito de viajar, a Jéssica também, gostamos muito, viajamos pouco, não é? Seja de avião, seja de carro, seja de navio. Obrigado, irmão. É uma experiência maravilhosa. E em especial o cruzeiro. Se o irmão não fez ainda o cruzeiro, faça. É uma delícia, é muito gostoso. E algo que você aprende ao fazer um cruzeiro é que muito mais importante do que simplesmente embarcar no navio e chegar do outro lado, o emocionante também é toda a trajetória, é o que se vive dentro do navio, porque tem muito entretenimento. A jornada é importante, a jornada é gostosa, é a comida, é o entretenimento, é a piscina, são shows e espetáculos, jogos, paisagens, conforto, além dos passeios que você faz. Não é só simplesmente entrar, subir, embarcar num porto e descer do outro lado, não. A trajetória é importante, o processo todo tem que ser agradável, o percurso tem que ser impactante e inesquecível. Sabe de uma coisa? A nossa salvação é semelhante. A nossa salvação não diz respeito apenas a nos convertermos, morro e vou para o céu. Ou me converto, Cristo vem e tudo termina. E aí então Ele instaura o seu reino. Não. A salvação é muito mais do que simplesmente morrer e ir para o céu, mas ela deve causar um impacto na nossa vida enquanto nós estamos na terra. A salvação tem que fazer a diferença na nossa vida durante a nossa trajetória, durante a nossa jornada terrena. E isso é uma vida abundante, isso é uma vida alegre, é uma vida de vitórias espirituais, é uma vida plena. Por isso que quando nós observamos o texto de Filipenses 2, de 12 a 18, nós vamos aprender que o crente é chamado por Deus, não somente para a salvação, isso é, não somente para morrer e ir para o céu, mas também para experimentar mudança de vida, ainda aqui na terra. Uma vida muito mais plena. Diz o texto: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem murmurações, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Até aqui. Irmãos, o versículo 12 que eu comecei lendo, começa com a expressão assim, ou na Ara diz assim pois. Essa expressão lá na língua original também pode ser traduzida por portanto, então. Essa expressão está linkando, está vinculando o que ele vai falar agora com a expressão anterior.
com o texto anterior, com o tema que ele expôs anteriormente. Quando ele usa essa expressão, portanto, então, isso significa que é uma conclusão. E o que ele disse anteriormente? Nós estudamos aqui na semana passada. Você perdeu? Está gravado no YouTube. Acesse o canal da igreja e assiste. Mas lá nós vemos no capítulo 2, no início do capítulo 2, até o versículo 11, a respeito do autoesvaziamento de Cristo. Quando Cristo se humilha, deixa a sua glória, deixa o brilho e a majestade e se autoesvazia e se torna humano, vem habitar em forma humana. Não deixou de ser Deus, não deixou a sua divindade, mas ele se humilha e se torna servo. Nós aprendemos que isso é um hino da igreja primitiva, e esse hino apresenta a obra fantástica que o Filho de Deus fez para a nossa salvação. Esse hino apresenta a obra necessária para que eu e você fôssemos salvos. Portanto, a partir do que Paulo já falou, ele vai falar que nós precisamos aplicar essa obra em nós. Como quem diz, Cristo já estabeleceu a base, Cristo já deu para você e para mim a salvação, nós já temos essa salvação que Cristo estabeleceu, cabe a nós viver essa salvação. E o texto vai falar muito e vai enfatizar o fato de colocar a salvação em prática, desenvolver a salvação. Ele começa o texto dizendo amados. Paulo, mesmo sabendo que a igreja vivia problemas de convívio, mesmo assim ele usa uma terminologia de ternura e simpatia. Amados, amados, Cristo já nos deu a salvação, a obra dele já foi feita. Agora nós temos uma responsabilidade. O que nós fazemos com essa salvação? Nós já estamos no navio, nós já estamos viajando rumo à pátria celestial. A questão é o que nós fazemos durante essa viagem. Como será esse trajeto? A nós cabe o nosso desenvolvimento, a nós cabe o nosso crescimento, o nosso amadurecimento e a nossa santificação. É disso que trata o tema. Aqui nós percebemos que essa igreja tinha uma certa tendência de muita dependência sobre o apóstolo. Ele disse, olha, enquanto eu estava com vocês, vocês estavam caminhando bem, e isso aconteceu de fato. Enquanto Paulo estava em Filipos, eles iam para a igreja, eles cantavam, eles oravam, eles estavam em comunhão, havia harmonia. Então Paulo fala, olha, agora que vocês caminharam bem, quando eu estava com vocês precisam continuar caminhando bem, vocês precisam continuar louvando, adorando ao Senhor e mantendo a unidade, mesmo na minha ausência. Houve aqui uma tendência grave de muita dependência sobre o apóstolo, e dependência demais sobre pessoas não é bom, não é bom. Nós podemos sim ter companheiros, nós podemos sim ter amizades, nós somos irmãos, mas uma dependência exclusiva apenas de Deus, dependência de Deus e não de homens. E aí ele diz, irmãos, vocês estavam caminhando quando eu estava aí com vocês, e vocês precisam continuar caminhando, vocês não podem olhar para trás. Não pode haver em Filipos viúvas de Paulo. Ai, como era bom no tempo de Paulo, era quando funcionava, agora não funciona mais. Não, continuem avançando, continuem avançando. Eu não sei se você se lembra de quando você aprendeu a andar de bicicleta, mas é uma cena bem interessante. Normalmente o pai ou a mãe ou um adulto vai segurando atrás do banquinho e a criança vai pedalando. E enquanto a criança está pedalando e o pai segurando, ela sente confiança. Até que ela vai pedalando mais rápido e o pai tira a mão, mas continua correndo atrás. Se por um acaso a criança olhar para trás para se certificar que o adulto ainda está atrás, já era, ela cai. Ela cai. Irmãos, nós precisamos continuar pedalando, sem olhar para trás, sem olhar para trás. Seguir adiante
Isso significa colocar em prática a nossa salvação, ou dependendo da tradução, isso é desenvolver a salvação. Isso significa que nós precisamos sentir que a salvação faz diferença no nosso dia a dia. Qual é o impacto que teve a salvação na sua vida? Que mudança houve quando você se converteu? Você consegue estabelecer um antes e um depois? Eu tenho 10 anos de conversão, maravilha. Você sente que nos últimos anos você tem melhorado? Ou você repete o primeiro ano 10 vezes? Faz 30 anos que você é convertido. Essa caminhada de 30 anos é uma constante evolução. Você está desenvolvendo a sua salvação. E isso é de forma proposital. É um aperfeiçoamento onde eu vou caminhar para que isso aconteça. É um esforço contínuo, é algo vigoroso, proposital. E são decisões diárias que nós tomamos, para que moralmente, espiritualmente, nós possamos nos santificar. É algo pensado, proposital. Nós tomamos essas decisões. É um esforço contínuo. Irmãos, isso precisa ficar muito claro. Nós já estamos salvos do fogo do inferno. Nós já estamos livres da culpa. Deus já nos deu a salvação. Isso está feito. Existe um conceito tolo e bobo, de terreno no céu. Eu me converti, então agora eu tenho um terreninho no céu, 10 por 20, que é o que normalmente se vende por aí. Então será que significa desenvolver a salvação é aumentar a sua salvação? Aumentar o seu terreno no céu? Não existe terreno no céu, ok? Estou pegando como exemplo. Desenvolver a salvação significa ganhar mais a salvação? Claro que não. Ela já é sua. Não significa ganhar mais da salvação. Mas essa palavra desenvolver ou colocar em ação também pode ser traduzida por modelar. Modelar. Paulo está falando, olha, modele a sua vida cristã. Dê uma forma, um jeito, uma característica. Que forma tem a sua vida cristã? Nesses anos de caminhada cristã, que forma o seu cristianismo tomou? Que forma a sua fé tomou? É uma forma de um crente maduro, a forma de um crente que busca a santificação, busca a leitura, busca a oração, busca a comunhão, ou é a forma de um crente mundano? Nossa, mas crente mundano existe? Não, não existe. Ou você é crente ou você é do mundo. Não pode existir. Não pode existir. Precisa haver uma diferença. Precisa haver diferença. Nós passamos agora pelo tempo do carnaval. E o tempo do carnaval é um período muito complicado, mas ao mesmo tempo um período curioso. É uma época onde os incrédulos colocam as suas máscaras, mas também é uma época onde os que se dizem crentes tiram as suas máscaras, e aí eles se revelam como eles têm caminhado, revelam o que há dentro do coração de cada um deles, e isso é muito triste. Deus pede o nosso desenvolvimento, que cresçamos espiritualmente e que haja diferença entre nós e o mundo. Esse crescimento verdadeiro vai gerar temor e tremor, e isso também envolve medo, envolve um respeito, assim como um filho respeita o seu pai e por diversas vezes tem um certo medo. Há amor, há respeito, mas envolve um certo temor. Afinal de contas, a santidade de Deus deve brilhar aos nossos olhos e isso deve nos preocupar. Afinal de contas, como eu estou vivendo a minha vida diante de um Deus tão santo? Eu preciso desenvolver a minha fé com temor e tremor. Nós temos alguns exemplos disso na Bíblia. Quando nós lemos o livro de Apocalipse e vemos como Paulo reagiu diante da revelação de Jesus Cristo, ele cai e fica como morto, quando ele vê a glória, a santidade, o poder de Deus.
ele não sai imitando animal, ele não sai rastejando e latindo, ele cai como morto, apavorado, porque os olhos dele viram a santidade de Deus. Nós podemos lembrar de Pedro, no Monte da Transfiguração, quando ele vê a majestade de Deus, a majestade de Cristo, ele fica perdido, bobo, não sabia nem o que falar. Nós podemos lembrar de Isaías, que quando ele vê o templo inundado da glória e do esplendor, ele diz: ai de mim, que sou um homem impuro e habito no meio de pessoas impuras, que tenho lábios impuros, agora eu vou morrer porque os meus olhos viram a santidade de Deus. Como eu posso viver, como eu posso existir diante de um Deus tão santo? Quando pessoas estão diante da santidade de Deus, esse é o sentimento que se tem: medo, porque elas se dão conta o quão pequeninas elas são, o quão sujas e o quão Deus é santo e magnífico. O versículo 12 aqui, então, coloca esse contraste entre o nosso pecado e a santidade infinita de Deus. E aí ele nos responsabiliza. Nós precisamos colocar a nossa salvação em prática. A responsabilidade é sua, é minha. Mas também, depois vem o versículo 13. E o versículo 13 vem com a graça, vem com a misericórdia, porque o verso 13 diz que é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Então, quem nos capacita a ter uma vida de desenvolvimento, quem nos capacita a ter uma vida santa, de buscar a santidade, quem coloca no nosso coração o desejo da santificação, é o próprio Deus. Sabe por quê? Porque a nossa carne é fraca, a nossa carne é pecadora, ela é frágil, ela sempre vai tender para o mal, ela sempre vai desejar o mal. Se não é Deus intervir no nosso coração e colocar o desejo da santidade, a capacidade de realizar atos santos, nós não seríamos capazes, nós não teríamos essa habilidade. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos capacita a desejar e a realizar essa tarefa e essa caminhada de santificação. E isso é bom, porque nós não estamos sozinhos. Talvez você leia o versículo 12 e diz: Felipe, eu não consigo, eu até já pensei no assunto, mas eu não consigo. É verdade, por você mesmo você não consegue, mas se uma vez rendido, uma vez prostrado, você orar e dizer: Senhor, me dê as forças, me dê a capacidade, me dê o desejo, me dê a energia, Ele vai te fortalecer. E você consegue buscar a santificação, não por causa do seu esforço e da sua capacidade, mas é Deus quem faz isso. E isso tem que ser buscado com temor e tremor, mas ao mesmo tempo, sem desespero, porque é o próprio Deus que te ajuda, o Espírito Santo que habita em você, te habilita e te capacita. Nós temos aqui dentro alguns ventiladores, quem sabe amanhã ou depois ar-condicionado, mas por enquanto ventiladores. A função do ventilador é jogar o vento, produzir vento, por assim dizer. É a responsabilidade deles. E visualmente falando, eles estão cumprindo com essa responsabilidade, mas a energia, a força não vem deles, vem da rede elétrica. O carro onde você anda, a função dele, a responsabilidade dele é de te conduzir, levar do ponto A para o ponto B, mas a energia, a força vem do combustível. A sua responsabilidade diante de Deus é buscar a santificação, é desejar a santificação, mas a força e a energia não vem de você, vem de Deus. E aqui nós temos algo muito interessante, que é o equilíbrio entre a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Nós somos cobrados e Deus pede isso de nós, mas ao mesmo tempo que é Deus quem realiza essa obra em nós. É Ele quem vai nos dar força,
É Ele que vai te capacitar para que você se santifique e pare de falar mal do seu irmão. É Ele que vai te capacitar para que você deixe de acessar a pornografia. É Ele que vai te capacitar para que você abandone todos os seus vícios. É Ele que vai te dar a força necessária para que você deixe de mentir, ame a sua esposa, respeite o seu marido, obedeça ao seu pai e deixe de sonegar os impostos. Essa força não vem de você. Se dependesse da sua carne, se dependesse de quem você é, você jamais teria condições de fazer isso. Mas nós temos esperança e fé, porque quem nos habilita é o próprio Deus. E se Deus está te motivando e te guiando a obedecer a palavra do Senhor, não resista à ação do Espírito Santo. Se Ele está te colocando o desejo, puxa, eu gostaria de me envolver mais na igreja, se envolva. Poxa, eu queria ter um tempo mais de leitura e de santificação, leia a Bíblia. Participe da igreja, tem tantas coisas aqui que você pode se envolver. Não resista ao mover do Espírito Santo. É Ele quem coloca em você tanto o desejo como também a capacidade de realizar. Obedeça ao Espírito Santo e isso vai te trazer muitos benefícios, eu te garanto. Paulo orienta então aí no versículo 14 que nós devemos fazer todas as coisas sem queixas nem discussões. Queixas e discussões, murmurações, também depende da tradução. Esses dois pecados, as queixas e as murmurações, foram os principais pecados que o povo de Israel cometeu na caminhada no deserto. Assim que eles saíram do Egito e começaram a rumar em direção a Canaã, eles começaram a reclamar. E da mesma forma, nós somos peregrinos, nós estamos caminhando rumo ao céu. E quando ele traz essas duas expressões, murmurações, reclamações e contendas, sim, ele está fazendo alusão à caminhada dos hebreus. E a comparação aqui é: como está essa nossa jornada, essa nossa viagem? Qual é a qualidade da nossa caminhada? Como nós estamos caminhando? Nós caminhamos com fé, nós estamos caminhando unidos, perseverantes para a glória do Senhor, evangelizando e divulgando o Evangelho de Cristo, ou não? Nós estamos caminhando igual os hebreus caminharam, reclamando, murmurando e brigando. Eu quero relembrar aos irmãos que esse texto começa com portanto. Ele está intimamente ligado com o exemplo de Cristo. Nós temos aqui dois exemplos diante de nós: o exemplo dos hebreus que caminharam reclamando, mas nós temos o exemplo de Cristo que se entregou com a sua boca fechada. Isaías 53:7 diz: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. É um contraste fantástico. De um lado nós temos os hebreus, caminhando, reclamando e murmurando, para fazer a obra de Deus. E do outro nós temos o próprio Filho de Deus, que se entrega ao serviço de Deus, mudo, se esvazia da sua glória, se esvazia da sua majestade, se torna servo, obediente até a morte e morte de cruz, mudo, quieto. Como nós seremos? Como nós estamos sendo nessa jornada? A quem nós vamos imitar? A quem nós estamos seguindo? Os hebreus ou a Cristo? Hebreus ou a Cristo? Deus espera a obediência de nossos corações. Ele espera que de coração, felizes e de forma voluntária, nós possamos agradar ao nosso Pai de coração. Conta a história do menininho, que na hora do jantar, o pai olhou para ele e falou assim: senta. E o menininho em pé. E o pai repete: senta. E o menininho em pé. Pela terceira vez: senta. E o menininho em pé.
Até que o pai fica bravo, senta. O menino senta com a cara emburrada e fala assim: meu corpo está sentado, mas meu coração está em pé. Não é? Não é isso que Deus espera de nós. Deus espera uma atitude de obediência, mas também um coração obediente, um coração quebrantado e humilde. E a intenção disso está no versículo 15, para que nós nos tornássemos puros e irrepreensíveis. Olha isso, é o objetivo de Deus para nós. Irrepreensível é a pessoa que é livre de culpa, não há culpa nela, né? Ela é sem defeito. E puro carrega a ideia de algo sincero. Mas como eu comentei na introdução aqui de Filipenses, os irmãos devem lembrar que à volta da cidade de Filipos havia minas de ouro. Era uma população que entendia muito de metalurgia. E desde aquela época já havia produtos adulterados. Havia, por exemplo, o vinho misturado com água. Havia leite misturado com água também. E assim como havia metais preciosos que não eram puros. Havia uma mistura, uma liga. Não havia pureza no material. A intenção de Deus é que nós sejamos puros. Pedras com realmente valor e metais preciosos com todo o valor. Hoje em dia também acontecem essas adulterações, igual quando você coloca gasolina em postos estranhos e o motor do seu carro responde de imediato. Deus está falando, vocês não podem ser como uma gasolina adulterada, como um metal que não é 100% precioso. Vocês precisam ser puros, pureza de coração. E o resultado disso é que vocês serão filhos de Deus inculpáveis. É isso que Deus deseja, que nós sejamos filhos inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Hoje de manhã na IBD, nós terminamos o livro de Deuteronômio e eu comentei que no capítulo 32, na oração de Moisés, existe uma menção. Paulo faz menção em Filipenses dessa oração de Moisés. Acho que eu vou trocar. Pega para mim, Tiago, por favor, o de cabo amarelo, por gentileza. E aqui é essa menção, essa geração corrompida e depravada, é quando Moisés fala de uma geração transviada. Alô, obrigado. Aqui Paulo então está fazendo menção ao Antigo Testamento, por isso que nós sabemos que essa murmuração e essa reclamação faz parte da caminhada dos hebreus. Então esse modo de viver que nós devemos ter, precisa contrastar com o modo de viver dos incrédulos. Contraste. Essa geração, a geração dos incrédulos, é uma geração depravada, corrompida, desviada, perversa, rebelde e má. O mundo é desse jeito. E não é de hoje. É desde quando o mundo é mundo, desde depois da queda. As gerações são desse jeito. Mas nós não podemos ser assim. Nós precisamos contrastar. E aqui o texto vai dizer que nós precisamos brilhar como estrelas no universo, como luzeiros na escuridão. Tanto a palavra brilho como luzeiros também pode ser traduzido como tocha. E naquela época, os navios que navegavam pelo mar do Mediterrâneo, para se guiarem durante a noite, eles usavam tochas. Em outras palavras, vocês precisam ser referenciais. No meio do breu da noite, no meio da escuridão, das trevas, vocês precisam brilhar. Brilhar como referência, brilhar como direção, como um norte. Não pode haver trevas em vocês. Se você já saiu numa noite onde não há nuvens e olhou para o céu, você vê toda aquela escuridão, você vê as trevas tomando todo o domo celeste. Mas conforme os seus olhos vão se acostumando, você começa a ver o brilho das estrelas.
Uma brilha mais forte, a outra brilha mais fraquinho. Uma brilha meio azul, outra mais branca, outra mais amarela ou laranja. As estrelas não brilham da mesma forma, tem cores diferentes. E quanto mais brilha o céu escuro, mais belo é, mais majestoso, mais espetacular é. Irmãos, nós somos essas estrelas, nessas trevas do mundo. Nós precisamos brilhar, nós não podemos somar as trevas, nós precisamos ser a luz do mundo. Mateus capítulo 5, 14 a 16, Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus, glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós precisamos brilhar, irmãos. Precisa haver diferença. A salvação nos capacita a sermos diferente do mundo. E como se faz isso? Como eu posso fazer a diferença no mundo? Como eu posso desenvolver a minha salvação? Versículo 16. Retendo firmemente a palavra da vida. A palavra da vida é o Evangelho. É a mensagem que traz transformação. É a mensagem que traz salvação. Nunca se esqueçam do Evangelho. Não, mas eu já sou salvo. Amém, ótimo, beleza, maravilha. Mas o Evangelho precisa constantemente voltar à nossa mente. E nós precisamos reter firmemente, nos apegar firmemente, segurar firme a mensagem do Evangelho e não nos esquecermos dessa mensagem. Você está triste? Está chateado? Lembre-se do Evangelho, porque o Evangelho da cruz nos lembra que o nosso Deus nos ama. Você se sente sozinho e abandonado? Lembre-se do Evangelho. Cristo ficou abandonado na cruz por nós. Até mesmo coisas supostamente tolas. Você se sente feio? Você se sente feia? Lembre-se do Evangelho. Lembre-se do Evangelho, porque o Evangelho nos relembra o que realmente importa. E o que realmente importa não é a nossa aparência, não é o tamanho ou a cor dos nossos cabelos, dos nossos olhos, o quanto eu peso, a cor da minha pele, mas o Evangelho me lembra o que importa é a vida eterna com Deus, porque toda a beleza é passageira, e vã é a formosura. O Evangelho sempre nos coloca nos trilhos e nos humilha, porque nos relembra o que de fato é importante. Se então nós nos portássemos da forma correta, se esses filipenses se portassem da forma correta, Paulo vai concluindo aí a sua linha de raciocínio dizendo que no dia de Cristo, quando Cristo voltar em glória, no dia do julgamento, Paulo ficaria orgulhoso. Ele sabia que Cristo um dia voltaria, e um dia nós estaremos diante de Cristo, e nós seremos julgados, os nossos corações serão expostos. E aqui Paulo está falando, olha, quando Cristo voltar, e as intenções de seus corações forem revelados, as intenções reveladas, eu quero me orgulhar, sabendo que vocês caminharam bem. Irmãos, o trabalho ministerial é uma bênção, e há momentos de muita felicidade. Você aconselha, você ensina, você exorta, e há pessoas que te escutam, e eu tenho certeza que você já deve ter passado por isso. Você deu uma orientação, você deu uma exortação, uma palavra de consolo, de conforto, e por vezes a pessoa te escuta, e toma a decisão que você orientou, e se dá bem, e Deus é glorificado, isso traz felicidade ao nosso coração. Mas quantas vezes o ministro, o diácono, o presbítero, ou até mesmo crentes comuns, um exorta o outro, um orienta o outro, a pessoa sai, vira as costas e faz totalmente o contrário.
E aí dá-se a impressão que o trabalho foi inútil, que não valeu a pena, que o ministro ou o crente correu inutilmente. E Paulo está falando, olha, eu não quero ter a impressão que eu corri inutilmente com vocês. Mas quando Cristo voltar, eu quero me orgulhar, sabendo que vocês caminharam bem a caminhada cristã. E que o meu esforço não foi inútil. Paulo, quando escreve essa carta, como eu comentei lá na introdução, ele estava preso em Roma. Havia uma possibilidade dele ser condenado à morte. Não aconteceu. Ele foi libertado dessa situação. Mas mesmo assim, ele guarda uma reserva de dúvida que cabia a Deus. Olha, só Deus tem o propósito. Eu não posso ter absoluta certeza de que eu vou ser libertado. Mas, caso eu for derramado como oferta de bebida, é o que o texto diz, ou uma outra expressão é oferta de libação, eu quero mesmo assim me regozijar. Paulo, ele está trazendo à memória o sistema sacrificial. No Antigo Testamento, alguns sacrifícios eram realizados, o animal era morto, e antes do animal ser sacrificado ou depois, bebida era jogada sobre o sacrifício, normalmente vinho. Então, o sacrifício do animal, mais a bebida de libação, a oferta de bebida, completava a oferta. E Paulo conclui o seu raciocínio dizendo, olha meus irmãos, vocês estão apresentando ao Senhor uma oferta, um sacrifício. Isso é, a obra ministerial de vocês, o trabalho ministerial de vocês. E se por um acaso eu morrer, e o meu sangue for vertido, eu como um mártir, para completar a obra que vocês começaram, eu estou feliz mesmo assim. Eu vou saber que eu não corri em vão, eu não caminhei inutilmente. Então, tanto o sangue do mártir, como a obra ministerial dos filipenses se completariam. Seja ele vivo ou morto, Paulo estaria feliz. E aí ele chama e convida esses crentes, se regozijem comigo, se alegrem comigo. Eu gostaria de aplicar o que nós conversamos aqui, algumas coisas, mas eu quero fazê-lo em forma de perguntas, para que cada irmão, para que cada pessoa aqui responda dentro do seu próprio coração. Você se preocupa com o seu crescimento espiritual? Você de fato se preocupa com o seu crescimento espiritual, com a sua caminhada cristã, com a sua jornada? Você que é pai de família, chefe do lar, você pastoreia o coração da esposa, pastoreia o coração dos filhos, você está presente junto deles, cuidando do crescimento, não só do seu próprio crescimento, da sua própria caminhada, mas também da sua família? Você faz as coisas com queixas e murmurações? Qual o exemplo que você segue? Você segue o exemplo dos hebreus que caminharam pelo deserto reclamando, ou você segue o exemplo de Cristo que se entregou à cruz como uma ovelha muda e calada? Você busca de forma proposital, intencional, ser puro, irrepreensível, santo e honesto? As decisões que você toma é para que você se torne cada vez mais santo? Você brilha no meio das trevas? Você brilha no meio das trevas? Há diferença entre você e o incrédulo? Ou o que você faz, o incrédulo faz, o que o incrédulo faz, você faz e não faz diferença? Você é uma ovelha que vale a pena investir ou não? Antigos pastores que te conheceram, se te olhassem hoje, se te observassem hoje, o que eles diriam? Corri inutilmente ou não? Você é uma ovelha que traz alegria aos seus antigos pastores. Queridos, nós estamos num cruzeiro, e esse cruzeiro navega rumo aos céus. O nosso capitão é Jesus Cristo. Por isso que nós temos certeza absoluta que nós vamos atracar no porto celestial, seguros,
seguros, completamente seguros. Mas a pergunta que fica é: como nós vamos nos portar em todo esse trajeto? Nós vamos ficar trancafiados dentro de nossas cabines no navio, dentro dos nossos quartos, com medo, vidas medíocres, simplesmente esperando o fim chegar, ou não? Nós vamos desfrutar dessa viagem, viver de forma alegre, intensa, feliz, crescendo espiritualmente, nos santificando, aperfeiçoando a nossa fé, modelando e desenvolvendo a nossa salvação. Como você está? Quais são as respostas a essas perguntas? Talvez você me diga: Felipe, eu acho que eu estou bem, eu acho que eu estou caminhando bem, estou no rumo certo. Meu irmão, glória a Deus, louvado seja Deus, continue assim. É o que Paulo vai dizer, continue assim. Mas talvez você diga: ah, Felipe, eu não estou tão bem assim não. Eu estou no barco, eu estou salvo, mas eu não desfruto da jornada. Eu não saio da minha cabine, eu só fico lá, jogado. Saiba de uma coisa: Deus está no leme, na direção, guiando, e Ele te capacita e te fortalece, para te tornar capaz, para viver uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida gostosa, que pode ser desfrutada. É Ele quem te capacita a tanto desejar, querer e realizar. Querer e realizar. Não perca as esperanças, mas antes, se renda ao Senhor, ouça a sua voz, obedeça e creia, em nome de Jesus, amém. Vamos orar mais uma vez, agradecer ao nosso Deus, por tudo que Ele tem nos feito. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua imensa bondade. Obrigado porque muito mais do que nos salvar, o Senhor nos dá uma vida abundante, uma vida alegre, apesar das tristezas, apesar das doenças, apesar de tantas coisas que nos acontecem, que nos levam às lágrimas, mas o Senhor nos acompanha. Sabemos que nessa nossa caminhada o Senhor está conosco, o Senhor nos consola, nos conforta e nos capacita, ó Pai. Peço que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos aqui, que todos eles sejam capacitados pelo Senhor para viver e desenvolver a salvação. Que sejam homens santos, mulheres santas, jovens, adolescentes e crianças santas, que desenvolvem a salvação, que buscam a salvação. Ó Deus, por favor, que possamos te glorificar, te exaltar em cada detalhezinho. Nos ajude, Senhor, a brilhar na escuridão, que sejamos completamente diferentes desse mundo de trevas, dessa geração perdida, mas que possamos espalhar o seu bom perfume, o bom perfume de Cristo, e espalhar a luz que vem de Jesus Cristo. Nós clamamos ao Senhor, nos ajude, nos perdoe, nos capacite, nos dê tanto a vontade e o desejo, mas também a capacidade de realizar a Tua obra. É o que nós clamamos e rogamos em nome de Jesus. Amém.